Fala pessoal, Alípio Dias por aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para você um título, um ETF, que ele representa a inflação, tá? Como você pode comprar esse ativo na carteira, o que ele investe, como funciona. Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2024 e a gente está num cenário em que o juro futuro subiu demais e aí os papéis atrelados à inflação, o IPCA, estão com taxas bem altas, né? Então se a gente olhar ali no título do Tesouro, você vai encontrar papéis entregando IPCA mais 5,90, IPCA mais 6, que é um título que tem risco soberano, né? Então você comprando uma NTNB, que é um título do governo, né, atrelado à inflação, aí você tem B35, que é vencimento para 2035, B45, B50 ou B60, independente do prazo, o risco de crédito ele é eliminado, porque é um título soberano. O que você tem é o risco de mercado, risco de investimento, de reinvestimento. E eu vou mostrar para você esse ETF, que pode ser uma excelente alternativa aí para você frente às NTNBs. Aí você tem que comparar, você tem que ver o que é mais adequado para você para tomar a sua decisão. A decisão é sempre sua. Eu estou só aqui apresentando o produto para vocês, mostrando o que tem no mercado, que é um mercado bastante vasto aí de muita oportunidade. ETFs, pessoal, significa uma cesta de ativos, tá? Negociado em bolsa. Esse mercado de ETF ele é muito difundido nos Estados Unidos. O pessoal compra majoritariamente muito ETF de renda fixa, de renda variável. E no Brasil é um mercado ainda que tem muito espaço para desenvolver. E eu acho que está em pleno processo de desenvolvimento. Tem uma gestora no Brasil que é a Investo, que tem bastante fundo, bastante ETF negociado em bolsa, né? Que é a característica dos ETFs, e que tem ganhado destaque, né? Dada a sua diversidade de ativos que ela tem em carteira. O NTNS 11, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Ele é um ETF, um fundo de índice, né? Uma carteira. Ele compra um, um índice de referência, então você vai ter uma cesta de NTNBs na sua carteira que você vai ver agora, tá? Ó, então o NTNS 11, ele garante para você, ou ele vai buscar, né, um rendimento acima da inflação, protegendo seu poder de compra ao longo do tempo, tá? Vamos ver as características do papel. Ele é um ETF de renda fixa negociado na B3, então ele é negociado na bolsa, tá? Eu até trouxe aqui para vocês a cotação dele na bolsa de valores. Cada barra dessa representa um dia de negociação. No dia de hoje ele está caindo 0,22, mas é até uma volatilidade normal, adequada, tá? Porque o preço também da NTNB ele também sofre, né? Reprecificação do preço todos os dias. Então a renda é fixa. O preço do título não é fixo, tá? Mesmo numa NTNB, mesmo um título de renda fixa, tá? Então ele é um ETF negociado na B3. A rentabilidade aqui depois a gente precisa entender melhor um pouco por que é IPCA mais 6,36, que eu acho que essa lâmina deve ser do lançamento do ETF, tá? Mas a taxa, o carrego que você vai ter, depende do preço que você pagou na cota do ETF, tá? Então, o preço que você pagou, ele vai determinar a taxa que ele vai te entregar, que a gente vai ver isso mais à frente. O prazo médio da carteira é acima de 720 dias. E essa é uma informação importante. Por quê? Porque como ele tem um prazo acima de 720 dias, ele garante um benefício tributário, ou seja, o seu imposto de renda vai ser sempre de 15%, independente do prazo de resgate. Ou seja, se você comprar uma cota desse ETF hoje e vender daqui 45, 50 dias, será recolhido 15% de IR. Já na renda fixa, num título público direto, você vai ter a tabela regressiva, que começa em 22,5 nos primeiros 6 meses, depois cai para 20, depois cai para 17,5. Você vai pagar só 15% de imposto de renda no ganho após 720 dias, né? No caso de ter comprado um título público direto, né? Uma NTNB. Então aqui a gente tem um benefício tributário muito interessante, que antes de 2 anos você já tem esse benefício de 15%. Não tem IOF, tá? Investimento de renda fixa tem IOF para os primeiros 30 dias. Aqui você não tem. E você também não tem incidência de come-cotas. O que é isso? Quando você compra um fundo que compra uma carteira de NTNBs de um prazo de até 4 anos, que é o caso do NTNS, todo mês de maio e o mês de novembro você tem o efeito come-cotas, que é a antecipação do imposto de renda. Como um fundo não tem vencimento,
foi criado então o Come Cotas, né? Então a cada 6 meses ocorre a tributação, a antecipação do imposto de renda, ele vai lá e come as suas cotas, tá? Aqui não tem nada disso. Então 15% de imposto de renda direto, sem IOF e sem cobrança de Come Cotas. Vantagem interessantíssima tributária, tá? Liquidez em D mais um, pessoal. ETF de renda fixa, ele não é como uma ação, por exemplo, que a liquidez é em D mais 2. ETF de renda fixa é D mais 1. Vendeu hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta, tá? Ele até tem uma informação aqui que o BTG foi o contratado para ser formador de mercado, para dar liquidez, para dar volume. E o reinvestimento é automático na carteira, sem prazo de vencimento. Porque quando você compra uma NTNB 2035, 45 ou 60, periodicamente ou semestralmente ela vai te pagar juros, né? Vai te pagar cupom. Esse cupom você precisa reinvestir. E aí é provável que você não pegue a taxa que você pegou anteriormente. Você pode pegar taxas melhores ou piores, aí é uma questão de mercado. Mas você também precisa se preocupar com isso. Aqui te dá essa comodidade, porque os cupons pagos são automaticamente reinvestidos, tá? Outra vantagem aqui, uma comodidade de prazo curto. Outras características, o imposto de renda ele é retido na fonte pela corretora sem emissão de DARF. Então, outra comodidade que o investidor tem, ele não precisa recolher imposto via DARF, que é o que acontece com outros tipos de ETF. O risco é soberano, porque ele vai se investir só em título público federal, só nas NTNBs. Então, o risco de crédito aqui também é eliminado. É, a contabilidade é de fundo de renda fixa e ele é aceito como garantia para operações na B3, porque muita gente compra NTNBs por longo prazo, me protejo contra a inflação e utilizo como garantias para outras estruturas. Esse ETF também ele funciona dessa maneira, tá bom? Vamos lá, mais detalhes do fundo, o que é o NTNS. Ele é um fundo de índice, é a sexta que eu falei para vocês, listado na B3, que acompanha a performance dos títulos atrelados à NTNB com prazo de até 4 anos, tá? E por que 4 anos? Para ter uma volatilidade menor, com uma duration menor também, consequentemente, né? Então a duration fica entre 730 e 760 dias. Depois eles vão mostrar uma informação aqui que eu achei legal, que eu quero compartilhar com vocês, que eles demonstram que, por mais que você compra B longa, para capturar uma melhor rentabilidade dada a duration do papel, esse ganho é pequeno frente à carga de risco que você adiciona na carteira. Esse é um estudo da Investo que eles compartilham aqui no material, tá? Então, mais detalhes aqui: NTNS, Tesouro IPCA, D mais 1, custo, taxa de administração 0,19, contra uma taxa do Tesouro de 0,20 ao ano, então ele já tem um custo menor também. Rebalanceamento mensal, tá? Vamos ver aqui mais detalhes. Liquidez e praticidade, como investe em títulos atrelados a IPCA, a NTNS 11 protege o poder de compra com ganho real acima da inflação, liquidez diária com D mais 1 e negociação na B3, tá? Outros benefícios, por ser um ETF, não possui come cotas nem OF, apresenta um IR direto de 15% no prazo, além de uma rentabilidade que supera a inflação com ganho real. Olha que legal aqui, pessoal. Eles compartilham como que está diversificada a carteira. Então ele compra pouca B24, comprou 4,5%, até porque já está no vencimento, ele precisa fazer a rolagem dos papéis. 21% na 25, 32 na 26 e 41 uma carga maior no vencimento mais longo. Isso diminui a volatilidade. Claro que você vai ter também um ganho menor em relação à marcação ao mercado, mas não é isso que o fundo busca capturar. Ele quer capturar mesmo a proteção da inflação, né? E aqui ele mostra como o índice se comportou, aqui a realização dos backtests, né? Então, se a gente pegar o CDI acumulado, que é essa linha azul clara, como ela se comportou, o IPCA, a linha cinza, e a NTNS, aqui o comportamento da cota do fundo, tá? Bastante interessante, entregou uma rentabilidade bem legal. Aqui, o que eu aconselho vocês fazerem, tá, pessoal? Diversificarem ao longo do tempo. Ah, Lipe, eu preciso montar uma posição de 30 mil reais em inflação. Vou comprar tudo agora de uma vez? Não, compra com o tempo. Diversifica no tempo, tá? Você pode pegar uma cota menor e aproveitar aí o carrego dela e ter uma rentabilidade interessante, tá? Vamos lá então. Aqui ele compara a NTNS com uma NTNB. Então, quando você compra uma cota de uma NTNS, aqui acho que era no lançamento, tá? Ele ia entregar IPCA mais 6,36, mas eu vou mostrar para vocês que isso depende do preço que você paga na cota. Contra uma B28 que entregava 6,28,
uma B30 6,23 e uma B35 6,29. Ou seja, ela entregava uma rentabilidade maior frente a qualquer outro desses títulos que você só tem essa taxa garantida se você levar até o vencimento. Se você for sair a mercado, essa taxa vai sofrer volatilidade. A liquidez em D+1, esse aqui é depender do prazo, mas ele tem liquidez, né? NTNB são títulos muito líquidos, você pode vender a qualquer momento. É claro que daí você vai sofrer a marcação, você pode sair com deságio ou você pode sair com ágio também. A depender se a curva de juros fechar, né? Então a curva de juros subiu, encontramos papéis pagando IPCA B, NTNB IPCA mais 6. Daqui a pouco a curva de juros cai. Você não encontra mais papéis IPCA mais 6. Você vai começar IPCA mais 5, 5,30, 5. Opa, seu título deve estar com ágio. Então, se você vender a mercado, você tem ágio, tá? Os custos, né? O custo é ligeiramente menor, né? Então 0,19 contra 0,20. Impostos 15% direto, essa é uma vantagem. Contra de 22,5 a 15, aí a tabela regressiva mais IOF para os primeiros 30 dias. Mas creio eu que ninguém compra uma NTNB também para ficar 30 dias, né? Ou se for uma estratégia, não sei, de muito curto prazo, né? Os riscos aí são iguais, soberanos, tá? Aqui, ó, aqui que é legal. Então, o prazo médio da carteira fica entre 720 e 770 dias. Com isso, ele garante o IR de 15% e garante uma volatilidade adequada, se é assim que a Investo coloca, tá? Então, aqui, ó, duration média cresce a partir daqui, uma duration a partir daqui, o risco aumenta muito e abaixo disso aqui também não seria interessante. Então fica nessa faixa aqui de 720 e 770 dias, que é a faixa de captura, é a faixa de duration capturada pelo NTNS, garantindo 15% de R e uma duration adequada ao risco. Olha aqui que legal esse estudo que a Investo fez, pessoal. Títulos de inflação longa aumentam o risco da carteira, mas não contribuem com retorno adicionais relevantes. Eu já vi pessoas fazerem 30%, 40% com NTNB de rentabilidade, uma rentabilidade muito agressiva. Isso eu vi naquele cenário em que a gente saiu de uma taxa de juros de 14 e viemos com a Selic a 2, tá? Então eu acho que isso não deve acontecer novamente tão cedo. Mas se você olhar aqui no estudo que eles fizeram, ó, uma B55 ela aumenta a volatilidade ou grau de risco da carteira 4,4 vezes maior e entrega uma rentabilidade de 0,78% ao mais ao ano. Então, uma rentabilidade baixa frente o grau de risco que se enfrenta, tá? Por isso que ele fala que não vale muito a pena você ficar comprando títulos longos, querendo a marcação a mercado, contra uma cota do NTNS 11, tá? Esse estudo realizado pela Investo, bastante interessante. E aí, por último, que eu queria destacar para vocês, que aqui no site deles, eles têm um preço aqui, ó, preço versus o yield. Então significa o quê? Que eu estava falando para vocês que se vocês comprarem a cota 53,46, você vai ter um yield de IPCA mais 6,89. À medida que você paga mais caro na cota, diminui o carrego da carteira, tá? E aqui, para a gente dar uma olhada no papel negociado na bolsa. Ele ainda não tem um volume tão grande, hoje negociou 400 mil reais, é um papel que ainda está se desenvolvendo no mercado, mas eu acho que é válido aí a gente monitorar, acompanhar e uma diversificação para sua carteira, tá? Então é melhor você comprar o quê? Uma cota do NTNS ou diversificar sua carteira em NTNBs, tá? Deixa aqui no comentário como que você se protege contra a inflação. Você compra NTNB? Você compra fundos que se protegem contra essa classe? Você já conhecia a NTNS 11? Eu vou trazer mais ETFs aqui para o canal, tá, pessoal? Então, deixa aqui seus comentários, deixa o like, se inscreva no canal, tá? A gente está vivendo um momento interessante. Eu tenho percebido ter chegado pessoas novas aqui e não tem se inscrito aqui no canal. Então se inscreva, tá bom? E compartilhe esse vídeo com alguma pessoa aí que deseja conhecer uma outra maneira de se proteger contra a inflação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.